para algumas pessoas, aí então eles vão pecar. Já ouviram isso? Se você ensinar essa doutrina, algumas pessoas dirão: já que eu não vou perder a salvação, então eu vou fazer o quê? Vou fazer isso tudo. Deus já garantiu, né? Agora que eu já estou livre, já estou salvo, agora está tudo liberado. Meus irmãos, quem pensa, as pessoas que pensam assim, são pessoas carnais, são crentes nominais, pessoas que estão perdidas em nosso meio, que fazem esse raciocínio. Ouvirão e pensarão dessa forma, eles ouvirão isso e pensarão isso mesmo, como nós ensinamos isso. Mas os verdadeiros crentes, os verdadeiros arrependidos dirão o quê? Gente, se o amor de Deus, se o amor dele é assim, se ele me libertou completamente me dando a vida eterna, se eu estava condenado e tinha o meu destino decretado para a morte eterna, se ele, com a tua graça, misericórdia, me resgatou, me deu uma nova vida, a pessoa não vai pensar dessa forma. Qual vai ser a atitude dele? Qual vai ser a postura dele? Se o amor dele é tão grande assim, eu quero viver uma vida santa. Eu não quero viver uma vida do pecado. Eu quero viver longe disso. É essa atitude do verdadeiro cristão. Não é essa postura de libertinagem. Se já estou salvo, então vamos fazer o que der na telha. Certamente, se essa pessoa pensa dessa forma, ela não foi salva. Ela não é um crente genuíno. Certamente. E a Bíblia que diz isso. O crente verdadeiro vai dizer: eu quero fazer somente a vontade dele. Veja, irmãos, é isso que leva uma vida de santidade. É essa certeza e essa gratidão por aquilo que Cristo fez por nós. É por isso que o Evangelho, meus irmãos, é chamado, na carta 1 Timóteo, capítulo 3, do mistério da piedade. Aí você deve pensar: mas é aqueles crentes que vivem uma vida carnal por anos, será que eles estão seguros? A pergunta deve ser outra: será que eles de fato depositaram sua fé no Senhor? Aliás, o apóstolo João, na sua primeira carta, que também nós estudamos na nossa igreja, no capítulo 2, versículo 19, ele vai dizer, se referindo a essas pessoas que pensam dessa forma, de forma carnal, ele diz assim: essas pessoas saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. A palavra de Deus está dizendo isso. Mas é interessante notar algumas características da salvação presente no versículo 6, Filipenses capítulo 1. Observe. Em primeiro lugar, é a convicção da salvação. Paulo diz: estou plenamente certo. Observe. Olha a convicção. Plenamente certo. Não é uma possibilidade, mas é uma certeza. A segunda característica: quem é o agente da salvação? Aquele que começou a boa obra em vocês. Observe, meu gente, ele aponta para Deus como agente da salvação. É Ele quem abre o coração, quem chama e quem regenera. Traz o arrependimento, justifica, santifica e glorificará, como nós vimos ontem em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. E a terceira característica que nós encontramos nesse texto sobre a obra da salvação é a consumação da salvação. Essa obra de Deus em nós caminha para uma consumação.
É por isso que estamos em contagem regressiva. E essa consumação se dará em que dia? No dia de Cristo, que o texto fala. Quando Ele nos chamar, ou seja, a preservação da nossa salvação não depende de nós, depende de Deus. Por isso é uma certeza inabalável, meus irmãos. Aqui ainda, nós vimos ontem, nós gememos sob o peso do pecado, lutamos, tropeçamos muitas vezes, contudo, quando Cristo nos levar, não mais lutaremos contra o pecado. Então, a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. E também a verdadeira conversão dá força e santidade ao homem, mas nunca lhe permite vangloriar-se. Então, algumas lições para nós, quando nós olhamos para esse texto. Em primeiro lugar, gratidão, né, meus irmãos? Gratidão. Será que nós temos diariamente expressado essa gratidão ao Senhor por tão grande obra que Ele começou em nossas vidas? Além dessa gratidão que deve permear o nosso coração, nossa mente diariamente, nós devemos cultivar no nosso coração a alegria de sermos salvos e regenerados pelo Senhor. E que, independente das nossas lutas e tribulações, essa alegria esteja no nosso coração. Será que, de fato e de verdade, nós temos desfrutado dessa alegria na salvação? Aquela alegria que Davi escreve no capítulo 51 dos Salmos: dá-me a alegria da tua salvação. A salvação vem do Senhor, nós estamos seguros, nós estamos sim nessa contagem regressiva, mas isso não pode gerar no nosso coração temor do futuro, muito pelo contrário. Nós vimos ontem o apóstolo Pedro escrevendo a sua primeira carta. Há uma viva e real esperança, baseada na fidelidade do Senhor. E no versículo 7, o apóstolo Paulo aqui, ele apresenta os frutos dessa conversão e dessa segurança. Aliás, ele diz: é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Esse é um dos frutos de uma verdadeira salvação. Eles participam da graça, se envolvem no ministério que leva esta mensagem para aqueles que não conhecem Cristo Jesus. No versículo 7, eles produzem frutos, eles são participantes. Então, meus irmãos, eu gostaria de desafiá-los que nós orássemos adorando a Deus por ter começado essa obra em nós, a salvação, como Paulo diz, que nós também, além dessa atitude de adoração, agradecêssemos a Deus porque Ele nunca nos deixa sozinhos. Amém por isso? E pedindo também, nessa ordem aí, que deve ser a nossa postura quando nós nos aproximamos do Senhor, pedindo a Deus que não nos deixe desanimar. Não nos deixe, como o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta, no capítulo 4, nós observamos isso, que não nos deixe desfalecer, que não nos deixe desanimar, que nos ajude em nossas lutas, nossas tribulações, a crermos que Ele está conosco, está cuidando de tudo, e que tudo cooperará para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos orar nesse sentido. Vamos colocar nosso coração diante do Senhor, que embora estejamos numa contagem regressiva, a nossa esperança
a nossa alegria, a nossa certeza está baseada na fidelidade do Senhor. E que mesmo em meio às lutas, tribulações e adversidades, enfermidades, o Senhor é conosco. Ele consola o nosso coração. A palavra de Deus dele é fonte de consolo e conforto. E que nós podemos crer piamente, com toda a convicção, de que Ele cuida de nós. Então, nesse sentido e nessa ordem, eu queria que vocês se juntassem em grupo de 3 pessoas.